o Espiritismo é cristão? O Espiritismo segue Jesus? Muitas vezes a gente ouve falar das pessoas que não são espíritas, que seguem outras denominações religiosas, que o Espiritismo não é cristão. E a gente pode enumerar aí alguns motivos pelos quais essas pessoas falam isso, né? São pastores, padres, estudiosos da Bíblia, sempre vêm com essa informação de que o Espiritismo é uma seita e o Espiritismo não seria cristão. Eu quero falar com vocês sobre isso porque muitas vezes as pessoas ouvem isso, mas não acham ninguém ou nenhuma pessoa dizendo a realidade do que realmente os espíritas pensam a respeito de Jesus. E muitas até falam que o Espiritismo criou o Evangelho próprio, né? Por causa da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Mas a gente vê que as religiões cristãs, elas se subdividiram em milhares de organizações religiosas. Então, desde a Igreja Católica, que é dividida também, há algum tempo atrás, criou-se também as outras religiões, né, tipo a católica brasileira ou a ortodoxa, né, que se dividiu da Igreja Católica há alguns séculos atrás. Também o cristianismo em outras áreas se dividiu, né? As igrejas protestantes, por exemplo, que antigamente eram algumas dezenas, talvez menos de 10, e hoje são milhares. Por que isso aconteceu? Por causa da visão que as pessoas têm em relação à Bíblia. As pessoas estudam a Bíblia e criam ali a sua concepção, a sua forma de acreditar. E a partir dali elas criam as suas igrejas. Bom, o Espiritismo, ele não veio para nós através de uma pessoa, através de um ser humano, né, que vou criar aqui uma doutrina e ela vai se chamar Espiritismo. Muita gente pensa que Allan Kardec criou o Espiritismo. Kardec criou foi as palavras que designariam o que seria o Espiritismo depois. Kardec criou as palavras espíritas, espírita, né? Espiritista e espiritismo. E os adeptos seriam espiritistas, né? No caso. Para diferenciar da palavra espiritualismo, que já tinha a sua definição própria. Bom, mas tudo isso para que eu possa chegar em vocês e dizer que, apesar de as pessoas disserem ou falarem que nós não somos cristãos, o espírita gosta de frisar Jesus como o governador do planeta Terra. Não como Deus, porque ele nos diz que nós, tanto quanto ele, somos deuses. Ou seja, co-criadores, nós pegamos aquilo que está à disposição e criamos algo diferente com essas energias. Jesus também era co-criador nesse sentido, pega as energias do universo e realiza as curas e todos aqueles fenômenos que ele realizou. Então, nesse sentido, ele diz que nós poderíamos fazer o que ele fazia e talvez até mais. E enfim, então, devido a esse poder, esse amor imenso, essa bondade tão grande dele, as pessoas o confundiram então com o próprio Deus. E então adotaram Jesus como se ele fosse uma parte de Deus, criando a trilogia Pai, Filho e Espírito Santo. Para a Igreja Católica, Pai, Filho e Espírito Santo seriam um único Deus. Essa doutrina de que Deus seria a soma de 3 pessoas foi estabelecida através do Concílio Eclesiástico de Nicéia, no ano 325. Essa afirmação de que Deus seria único, mas que se revelaria em 3 pessoas divinas distintas,
Mas para o Espiritismo, essas pessoas simplesmente não existem nesse sentido. Essa trilogia da Igreja Católica para nós é fantasiosa. Para nós espíritas, o Pai seria Deus, Criador do universo, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Jesus seria um dos filhos de Deus, o mais evoluído que já desceu sobre a terra. E o Espírito Santo, que a igreja chama Espírito Santo, para nós não existe um Espírito Santo, mas um número incalculável de espíritos evoluídos que chegaram à angelitude através da evolução. E são todos individualidades separadas. Em nossa concepção, Deus não caberia no ventre de uma mulher, como foi o caso de Jesus, que nasceu de Maria. E também não cabe a nós espíritas, por tratarmos de espiritismo como uma ciência de lógica, razão e bom senso, acreditar que Jesus tenha nascido de forma diferente. Mas isso demanda outro vídeo, que nós podemos fazer depois. O nosso agradecimento a todos, que Jesus esteja no coração de todos. Muito obrigado.